Olá pessoal, como vocês haviam pedido, segue aí uma solução para a questão número 2 da nossa última lista de exercícios, ok? O que a questão pedia, né? Determinar o máximo, né, os pontos e os valores, no caso, de máximo e mínimo absolutos da função f no domínio dado. A função f é dada pela expressão 4x menos x² cosseno y na placa retangular, onde x varia de 1 a 3 e y varia de menos π sobre 4 a π sobre 4. Né? Porque essa função de f aqui, o gráfico dela é bem maior do que o que está desenhado aqui. Né? Mas, no entanto, aqui está pedindo os valores de máximo e mínimo absoluto apenas nessa região retangular, ou seja, na região em que x varia de 1 até 3 e y varia de menos π sobre 4 a π sobre 4. Tá? Se vocês quiserem ter uma ideia do valor real de menos π sobre 4 e π sobre 4, né, é só tomar π como aproximadamente 3,14. Tá? Então, menos 3,14 dividido por 4, né? Vai dar 0, alguma coisa, né? Menos 0,8 aproximadamente. Então, menos 0,8 aqui, né, à esquerda, que é em y, e mais 0,8 aproximadamente aqui à direita. Tá? Então, determinar os valores de máximo e mínimo absoluto da função f, que tem como domínio esse retângulo aqui. Né? Então, está limitando o domínio da nossa função. É apenas essa região f, apenas essa região R. Tá? Então, esse gráfico aqui já foi fornecido para auxiliar vocês na hora dos cálculos. Tá? Ou seja, vai acabar ajudando a gente aqui e diminuindo um pouco os cálculos, porque a partir da observação desse gráfico aqui a gente já consegue ter algumas deduções. Por exemplo, isso aqui está um pouco parecido com um paraboloide, né? A parte de cima de um paraboloide, né? Ele vai subindo aqui até atingir um ponto máximo, depois começa a decair, começa a decrescer, né? Em todas as direções. Então, supostamente existe aqui um ponto de máximo absoluto, um ponto de máximo local que vai ser considerado o ponto de máximo absoluto porque ele é o mais alto, o mais elevado da nossa função, do gráfico da nossa função dentro dessa região, né? Dentro dessa delimitação aqui da nossa região R. Tá? E em termos de mínimo local, a gente consegue, analisando o gráfico, observar aqui que tem 4 possíveis pontos para mínimo absoluto, né? Que seriam esses pontinhos aqui, ó, que estão nos cantos da nossa cobertura aqui, ó, do gráfico da função f. Tá? E esses pontos correspondem a esses pontos aqui, ó, os vértices do nosso retângulo, aos vértices da região retangular lá do domínio. Tá? Então, teoricamente, um desses 4, né, ou pelo menos um desses 4 cantos, que é 1, 2, 3, e tem um canto que está lá atrás, que corresponde a esse vértice aqui do nosso retângulo. Tá? Então, pelo menos um desses vértices aqui, teoricamente, vai ser o mínimo absoluto, né? O valor mínimo, o menor valor possível da função nessa região. Para isso, a gente tem que fazer algumas continhas aí, alguns cálculos. Sigamos com a solução. Tomemos primeiro, né, a derivada parcial de f em relação a x, né, que a gente está procurando aqui os pontos críticos dessa função. Né? Então, a gente tem que obter as derivadas parciais, né, de primeira ordem, igualar elas a zero, ver quais os valores de x e y que satisfazem essas equações, para assim a gente obter os pontos críticos. Né? Então, a derivada parcial de f em relação a x é, derivando o f aqui em relação a x, então, y é visto como constante, ou seja, esse cosseno y é uma constante. Né? Então, eu repito esse cosseno y, né? Eu conservo ele, já que é uma constante, produto da constante, então você conserva a constante. E derivo só dentro desse parênteses aqui em relação a x. Né? A derivada disso aqui em relação a x é 4 menos 2x. Então, 4 menos 2x vezes o cosseno y, já que o cosseno y é considerado como constante. Tá? E tomo essa expressão agora como igual a zero. Né? Tomando fx igual a zero, né? Significa a derivada parcial de f em relação a x igual a zero. Né? Quais os valores de x e y que zeram essa expressão aqui, né? Que tornam ela nula. É isso que a gente tem que avaliar. Então,
como a fx, que é a derivada parcial de f em relação a x, vale essa expressão, então se eu substituir aqui, ó, fx pela expressão encontrada igual a zero. E agora eu tenho que tentar solucionar essa questão aqui, essa equação, para obter os valores de x e y. Tá? Teoricamente, a gente precisaria encontrar agora a derivada parcial de f em relação a y, que vai dar uma outra equação, e a gente pega essa outra equação e iguala a zero também, aí vamos ter duas equações, uma fornecida aqui para fx igual a zero e outra fornecida pela fy igual a zero. Aí teríamos que resolver um sistema, né, um sistema formado por essas duas equações. Tá? No entanto, da forma como essas equações aparecem aqui, é mais fácil a gente trabalhar com elas separadamente do que com elas juntas no formato de um sistema. Tá? Ó, pela ideia de produto aqui você tem um parêntese vezes um cosseno de y igual a zero. Então, é só você olhar isso aqui como um produto de dois termos, cujo resultado é zero. Né? Então, quando a gente tem um produto de duas variáveis, de dois termos, que o resultado é zero, significa que pelo menos um desses termos é igual a zero, certo? Então, ou esse parêntese aqui é zero, ou 4 menos 2x é igual a zero, ou o cosseno de y é igual a zero. Né? Essas duas situações resolvem essa equação, tornam ela nula. De 4 menos 2x igual a zero, nós vamos ter que menos 2x é igual a menos 4, passando 4 para o outro lado, logo x é igual a 2. Ok? Agora, do cosseno de y igual a zero, nós vamos ter que y é igual a π sobre 2. Né? Ou seja, o cosseno de que arco é igual a zero. Né? Não é só o π sobre 2, né? Não é só de 90 graus. No entanto, fiquem atentos os limites aqui, ó, da nossa questão, tá? As condições da nossa questão. Aqui fala que y varia de menos π sobre 4 até π sobre 4, ou seja, de menos 45 graus a 45 graus. Tá? Então, onde o cosseno é nulo, né? Onde o cosseno dá igual a zero, é justamente nos arcos que são congruentes a 90 graus e 270 graus, né? Isso que é o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Tá? Então, essa equação aqui, na verdade, seria resolvido para y igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2. Isso se a gente considerar só uma volta completa ao redor da circunferência trigonométrica. Se a gente fizer mais voltas, né, qualquer outro arco que seja semelhante ao π sobre 2 ou 3π sobre 2 vai dar igual a zero, ou seja, vai solucionar essa equação, vai servir como solução, como valor de y. No entanto, y varia de menos π sobre 4 a π sobre 4, né? Que é menos de 45 graus até 45 graus. E nenhum desses ângulos aqui, né, vai resolver. Né? Ou seja, π sobre 2, qualquer arco semelhante a π sobre 2 ou a 3π sobre 2, todos eles estão fora desse intervalo menos π sobre 4 até π sobre 4. Ou seja, esse y igual a π sobre 2 não serve como solução. Tá? Não serve, pois y tem que variar de menos π sobre 4 a π sobre 4. Y é um intervalo que está... y é um valor real que está dentro desse intervalo aqui. Tá? De menos π sobre 4 a π sobre 4. π sobre 2 é um valor maior que π sobre 4, né? Estaria aqui à direita de π sobre 4. Estaria aqui fora, estaria fora do nosso retângulo, da nossa região considerada. Tá? Então, esse valor de π sobre 2 não serve. Então, não vai ter valor de y que satisfaça a nossa equação aqui. Por enquanto, a gente só tem que x é igual a 2. Por outro lado, vamos agora obter a derivada parcial primeira de f em relação a y. Então, tomando a função f e derivando ela em relação a y, toda essa parte inicial aqui, esse parêntese, só tem termos x, então é tudo olhado como constante, né? Então, repete-se a constante, 4x menos x quadrado, e a derivada do cosseno de y é menos seno de y. Tá? Agora, eu pego esse menos aqui e jogo aqui para frente, né? Para dar uma cara melhor para a nossa expressão. Né? Esse menos 1, posso trazer ele aqui para frente, é tudo produto, né? E o menos 1 vai ficar multiplicado pelo 4x menos x quadrado. Ao fazer isso, né, se pegar esse menos 1 e multiplicar por 4x menos x quadrado, vai ficar menos 4x mais x quadrado seno y. Né? O menos 1, ao multiplicar esse parêntese, vai inverter os sinais dos termos dentro desse parêntese. E agora eu tomo essa derivada parcial igual a zero, né, para obter as coordenadas dos possíveis pontos críticos. Então, tomando essa expressão igual a zero,
voltamos novamente a esse mesmo raciocínio que nós fizemos aqui, né? Eu tenho um produto de dois termos cujo resultado é igual a zero. Quando é que o produto de dois termos dá igual a zero? É quando pelo menos um deles é zero, ou seja, ou esse parêntese aqui dá zero, ou o seno de y é zero. Do parênteses, a gente obtém aqui uma equação de segundo grau, né? Só obter as raízes, ou simplesmente colocar x em evidência aqui. Ó. Se você coloca x em evidência, vai ficar menos 4 mais x vezes x igual a zero. Aí, em vez de usar Bhaskara para achar o x', x2', né? Aquela fórmulazinha da equação de segundo grau, eu posso fazer o que eu fiz aqui, né? Colocar o x em evidência e tenho novamente um produto de dois termos que dá igual a zero. Ou seja, ou esse primeiro é zero, que é o menos 4 mais x, ou esse segundo é zero, ou o segundo, que é o x, é igual a zero. Então, já tem uma solução para x. E dessa equação, eu tenho uma outra solução para x, um outro valor para x. X é igual a 4 quando eu passo menos 4 para o outro lado. Tá? Então, ou x é igual a 4 ou x é igual a zero. No entanto, de acordo com as condições do nosso problema, x tem que ser um valor variando entre 1 e 3. É um valor real que está dentro do intervalo fechado 1 e 3, ou seja, o 4 não serve. Não serve, pois x varia de 1 a 3. Então, não posso tomar x como sendo igual a 4, assim como eu não posso tomar y como sendo π sobre 2, ou 3π sobre 2, ou qualquer arco semelhante a eles. Então, só pode ser x igual a 2, x igual a 0, ou, voltando para a nossa equação do seno de y é igual a 0. Quando é que o seno de um arco é igual a 0? Né? Lembrando que y está entre menos π sobre 4 até π sobre 4. Então, qual arco dentro desse intervalo de menos π sobre 4 até π sobre 4 o seno dá 0? Né? É justamente o valor 0. Né? Quando y for 0, seno de 0 é 0. Né? Lembrem disso. Seno de 0 é 0, e 0 é um valor que está entre menos 0,8 aproximadamente até 0,8 aproximadamente. Né? Então, y igual a 0 satisfaz essa equação. Okay? Então, aqui eu tenho todos os possíveis resultados para x, y, né? Para x e y que satisfazem essas duas equações aqui. Tá? A equação que veio da derivada parcial de x igual a 0 e a equação que veio da derivada parcial em relação a y igual a 0. Então, agora, a gente tem que ver quais os possíveis pontos com esses resultados em destaques satisfazem as duas equações, tá? Porque tem que ser solução dessas duas equações. Por isso, aquela ideia de sistema, de montar um sistema com as duas equações. Aqui eu preferi trabalhar com elas separadamente porque eu achei mais simples. Ao colocar elas em forma de sistema e tentar obter os valores de x e y, acaba complicando mais. Tá? Então, verificamos quais pontos x e y satisfazem as duas equações, né? Que são essa primeira equação que veio da derivada parcial de f em relação a x igual a 0, e essa segunda é justamente a derivada parcial de f em relação a y igual a 0. Tá? E aqui a gente vai formar todos os possíveis pontos. Tá? X igual a 2, x igual a 0 e y igual a 0. Então, quais os possíveis pontos que a gente pode formar com x e y? Pode ser o ponto 0, 0, e pode ser o ponto 2 e 0. Né? Você pega valores de x e valores de y e forma os pontos. Lembrando que esse valor para x igual a 4 não serve, e esse valor para y igual a π sobre 2 não serve. Então, pego só esses que estão em destaques em amarelo. Então, é o ponto 0, 0 ou o ponto 2 e 0. Vou testar os dois e ver quais dos dois satisfazem esse sistema, essas duas equações. Primeiro, 0, 0. Para 0, 0, a gente vai ter 4 menos 2 vezes 0, vezes cosseno de 0 igual a 0. Né? Tá aqui, 4 vezes cosseno de 0, aqui, ó. Porque esse x é 0, né? Vai ficar 4 menos 0, que dá 4. Cosseno de 0 igual a 0. No entanto, cosseno de 0 é igual a 1. 4 vezes 1 dá 4, e aqui eu estou igualando a 0. Né? Essa equação aqui está sendo igualada a 0, o que nós temos no nosso sistema. Só que 4 vezes 1 não é igual a 0, ou seja, isso aqui é uma sentença falsa. Isso significa que esse ponto 0, 0 não se satisfaz essa primeira equação minha. Né? Esse 0, 0 eu obtive lá na segunda equação. Então, satisfaz a segunda equação, que é esta, mas não satisfaz a primeira, que é essa. Então, ele não serve. Okay? Vamos testar o outro ponto possível, que é o 2, 0. Então, para 2, 0, então, substitui x por 2 e o y por 0 nas duas equações do nosso sistema aqui. Vai ficar 4 menos
2 vezes 2, que dá 4, né? 4 menos 4, dá 0. Cosseno de y, onde y é 0. Cosseno de 0. E igualando isso a 0. Cosseno de 0 é 1, né? Então vai ficar 0 vezes 1 igual a 0, que é realmente uma verdade, uma sentença verdadeira, sentença matemática verdadeira. E já na segunda equação a gente vai ter menos 4 vezes o valor de x, né? 2 mais 2 ao quadrado. Então vai ficar menos 8 mais 4, que dá menos 4. Seno de y, que é 0, só que seno de 0 é 0, né? Então vai ficar menos 4 vezes 0 igual a 0. E isso também é uma sentença matemática verdadeira. Ou seja, esse ponto 2 e 0 satisfaz as duas equações. Já o ponto 0 e 0 não satisfaz as duas, né? Ele falha na primeira. Então, esse aqui é o nosso único ponto crítico. Portanto, 2 e 0 é ponto crítico da nossa função dentro desse retângulo. Tá? Se ele é ponto crítico, então ele pode ser um ponto de máximo local, de mínimo local, um ponto de célula. É isso que a gente tem que verificar. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos continuar aí com a solução do nosso exercício. Tá? Então, reescrevi aqui a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y e a nossa função f de x, y, que a gente vai precisar delas para continuar os nossos cálculos aqui, ok? Calculando as derivadas de segunda ordem, né? Porque através das derivadas de segunda ordem lá e obtendo esse ano é que a gente vai decidir se aquele ponto crítico que nós obtivemos é um ponto de mínimo local ou de máximo local. Né? A fxx significa a derivada parcial de f, a derivada parcial de f em relação a x, de segunda ordem, né? Então, pego a derivada primeira e derivo novamente também em relação a x. Então, derivando isso aqui em relação a x, ó, o cosseno y é uma constante, mantém ele, e a derivada aqui de dentro dá menos 2. Então, menos 2 cosseno y. E agora, avalio essa expressão obtida no ponto crítico, né? Que é o ponto 2 e 0. Então, no lugar de x eu vou botar 2, mas aqui não tem x. No lugar do y eu vou botar 0. Então, vai ficar menos 2 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, então fica menos 2 vezes 1, que dá menos 2. A derivada segunda de f em relação a y. Né? Então, pego a derivada primeira de f em relação a y e derivo novamente em relação a y. Esse parênteses aqui é todo visto como constante, que só tem x, repito ele. E a derivada do seno é cosseno. A derivada do seno do y é cosseno de y. E agora avalio essa minha derivada segunda no ponto crítico, que é o ponto 2 e 0. Onde tiver x eu boto 2, onde tiver y eu boto 0. Tá? Então, se y é 0, aqui vai ficar cosseno de 0, que é 1. E se x é 2, aqui vai ficar menos 8 mais 4, que dá menos 4. Né? Menos 4 vezes 1, menos 4. E agora eu pego a derivada parcial de segunda ordem mista, né? Ou seja, pego a derivada parcial em relação a x e derivo em relação a y. Ou poderia ter pegado a de y e derivado em relação a x, porque ambas vão dar o mesmo resultado. Tá? Vou optar por pegar essa aqui e derivar em relação a y. Então, 4 menos 2x é visto como constante. Tá? Então, eu teria que repetir, então, 4 menos 2x. No entanto, a derivada do cosseno de y é menos seno de y. Então, vai ficar menos seno de y. E o menos eu vou jogar para internamente aqui, para dentro do parêntese. O menos, como aqui era 4 menos 2x, quando eu multipliquei por menos 1, vai ficar menos 4 mais 2x. Tá? Então, por isso, menos 4 mais 2x seno de y. E agora avalio essa expressão no ponto crítico 2 e 0. Substituir x por 2 e y por 0. Isso vai dar 0. Né? Aqui vai dar 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Vezes o seno de 0, que também é 0. Né? 0 vezes 0 dá 0. Ok? Como? Né? Agora a gente vai usar o teorema lá para identificar se esse ponto crítico 2 e 0 é um ponto de máximo ou de mínimo local ou mesmo um ponto de célula. Então, a derivada segunda a gente viu que era menos 2, a derivada de segunda de f em relação a x deu menos 2, que é um valor negativo, e o esse ano, né, que é essa expressão aqui, ó, a derivada segunda no ponto 2 e 0 em relação a x, vezes a derivada segunda no ponto 2 e 0 em relação a y, menos a derivada mista no ponto 2 e 0 ao quadrado. Então, é o produto das duas primeiras, que é o menos 2 vezes 4, menos
esse último resultado que a gente obteve aqui ao quadrado. Deu 0 ao quadrado. Isso vai dar menos 2 vezes menos 4 dá 8 positivo, né? Se o esse ano deu um valor positivo, significa que o ponto 2 e 0 é um ponto de máximo ou de mínimo, né? Ele não será um ponto de cela. Então, com certeza, ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Como que eu identifico? Olhando para a derivada parcial de f em relação a x. Como ela deu negativa, né? Derivada segunda de f em relação a x deu um valor negativo, então, que é menor que zero, então significa que esse ponto é um ponto de máximo local, né? Então, 2 e 0 é um ponto de máximo local. Logo, vamos obter o valor da f nesse ponto, né? Ele é o ponto de máximo local, então nesse ponto lá vai ter um valor de f, que é o chamado valor máximo local. Então, é só avaliar a função f nesse ponto 2 e 0. Então, pega lá a função f de x e y lá do nosso problema, substitui o x por 2 e o y por 0. Vai ficar isso aqui, 4 vezes 2, menos 2 ao quadrado, cosseno de 0, que dá 4, né? Que é 8 menos 4 dá 4, cosseno de 0 é 1, 4 vezes 1 dá 4, é o valor de máximo local. Analisando o gráfico de f correspondente à região R, né, ou seja, apenas a parte do gráfico de R que é correspondente à região R, verificamos que existe um ponto de altura máxima, né, ou seja, que a gente já tinha comentado lá no início, né? No início do problema, na análise dele, eu comentei isso. Como isso aqui tem a aparência de um paraboloide, né? E isso faz a gente levar a seguinte conclusão, que ele tem um único ponto de massa, tá? E por que eu posso tomar essa conclusão? Porque o problema já nos forneceu esse gráfico, tá? Não foi eu que construí. A questão já forneceu o gráfico, então ela já forneceu para dar essa dedução para nós, essa indução de que existe um único ponto de máximo, tá? Para essa região delimitada aqui. Então, se existe um único ponto de máximo, e esse ponto de máximo a gente já acabou de encontrar aqui, esse ponto de máximo local, então ele vai ser um máximo absoluto, né? Que, de acordo com o que a gente tinha visto nas aulas, lá no conteúdo, nos exemplos, você teria que obter todos os pontos de máximo local e o maior deles seria o ponto de máximo absoluto. Mas aqui só tem um ponto de máximo local, de acordo com o nosso gráfico dentro dessa região. E a gente já achou ele, que é o 2 e 0. E se ele é único, então ele é o maior de todos, ou seja, ele é o máximo absoluto. Então, o f 2 e 2 igual a 4 é o valor máximo absoluto de f, né? Ou seja, 4 é o valor máximo absoluto, é a maior altura de um ponto da minha função aqui, vai estar correspondente à altura 4, e esse ponto é justamente o ponto de coordenadas 2 e 0 lá no plano xy, né? Lá no domínio da função. O ponto em cima do eixo x, ponto 2 e 0, tem a altura 4, ok? Só falta agora analisar os pontos de fronteira para a gente tentar obter os pontos de mínimo local e assim o mínimo absoluto, né? Lembrando que os pontos de fronteira aqui, a nossa fronteira é justamente uma região retangular, tá? Essa região que está aqui no plano XY, tá? Eu só tirei ele lá do chão, lá, peguei esses eixos X e Y e aqui coloquei o X na horizontal e o Y na vertical. Tá? Eu levei só para o plano, né? Tirei do espaço tridimensional e estou analisando só no plano para tentar facilitar. De acordo com o exemplo que eu tinha passado lá na aula, vocês teriam que avaliar cada lado desse retângulo, assim como cada um de seus vértices, tá? No entanto, como o problema já forneceu o gráfico da nossa função f nessa região R, a gente já pode ter algumas deduções, a gente já pode tomar algumas conclusões a respeito disso. Ou seja, ponto de máximo local aqui não vai ter, de máximo absoluto não vai ter, né? Não tem como a gente, nessa região aqui retangular, ou seja, nas laterais do gráfico da nossa função, achar um ponto que tem altura maior do que esse ponto que a gente já achou de coordenadas 2 e 0. Ele é o nosso máximo absoluto. Então, o que a gente falta achar é os pontos de mínimo local, ou seja, aquele que tem o menor valor possível para a nossa função. E de acordo com o nosso desenho, com o nosso gráfico, esses pontos estão nos cantos aqui. Ó. É um desses 4 cantos aqui, ó, da nossa figura, que corresponde a um desses 4 vértices do nosso retângulo. Pode ser um ou pode ser mais deles, né? Que eles podem ser o menor valor absoluto e pode ser que esses valores sejam iguais, né? Então, posso ter 2, 3 ou até mesmo os 4 pontos como sendo mínimo absoluto.
Tá? Então, em vez de a gente analisar toda a lateral do nosso retângulo, a gente vai verificar apenas os vértices do retângulo. Por que que eu vou fazer isso? Porque o problema já nos forneceu o gráfico e, analisando o gráfico, a gente já consegue essa conclusão, que esses cantos é que são os candidatos, os possíveis pontos mínimo local, e assim a gente determina o mínimo absoluto. Ok? Então, pelo gráfico de f, podemos deduzir que os possíveis pontos de mínimo absoluto estão no vértice do retângulo R. Verifiquemos seus valores. Então, pega cada um desses 4 pontos lá e verifica o valor de f nesses 4 pontos. Esses pontos do nosso retângulo aqui, os vértices do nosso retângulo, os pontos lá no gráfico da função correspondente a eles têm que altura, né? Qual é a altura desse ponto, qual é a altura desse ponto e do que está lá atrás. É isso que a gente tem que verificar, tá? Então, a altura dos 4 vértices. Então, primeiro eu vou pegar o ponto de coordenadas 1 e π sobre 4, esse aqui, né? Ponto de coordenadas 1 e π sobre 4, e vou avaliar a função f nele. Então, f no ponto 1 e π sobre 4 é você vir aqui na função f, substituir o x por 1 e o y por π sobre 4, né? Então, vai ficar 4 menos 1 vezes 1 ao quadrado, fica 4 menos 1, vezes cosseno de π sobre 4, que é o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. 4 menos 1 dá 3, então vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor de f nesse ponto de coordenadas 1 e π sobre 4. Tá? Seria esse ponto aqui, né? Equivalente a esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui no plano de coordenadas 1 e π sobre 4, lá no gráfico da função, ele vai ter a altura 3 raiz de 2 sobre 2. E vamos analisar os outros cantos, né? Para o ponto 1 e menos π sobre 4, esse ponto aqui, ponto de coordenadas 1 e menos π sobre 4, quanto é o valor de f avaliado nesse ponto, né? Que corresponde a esse pontinho aqui. Ó. Então, nesse ponto, qual que é a altura da nossa função f lá? Então, f no ponto 1 e menos π sobre 4, você vem aqui na função f, substitui x por 1 e o y por menos π sobre 4. No entanto, o cosseno de menos π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Então, esse valor aqui vai dar o mesmo valor obtido anteriormente. Tá? É 4 vezes 1, menos 1 ao quadrado, cosseno de menos π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar 3 raiz de 2 sobre 2. E vou para os outros dois cantos. Já avaliei nesse ponto, vou para esses outros dois também. Então, para o ponto 3 e π sobre 4. Aqui, ó, ponto 3 e π sobre 4. Né? Ponto 3 e π sobre 4. Vai ser esse ponto aqui, né? Ponto 3 e π sobre 4. Tem essa altura, né? Tinha até confundido aqui os anteriores. O 1π sobre 4, x é igual a 1. Né? A gente analisou foi esses dois cantos aqui. Ó. Esses dois cantos aqui menores para o eixo x. Né? Agora, a gente vai avaliar esses dois cantos aqui, que é o 3 e o π sobre 4, e o 3 e o menos π sobre 4, e ver qual a altura deles. Tá? Vamos ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. f de 3 e π sobre 4 substitui o x por 3 e o y por π sobre 4. Então, vai ficar 4 vezes 3, menos 3 ao quadrado, que dá 12 menos 9, e o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. No entanto, 12 menos 9 é 3, 3 raiz de 2 sobre 2, o mesmo valor obtido anteriormente. E agora, para esse outro ponto lá, que é o ponto de coordenadas 3 e menos π sobre 4. Avalia f nesse ponto, substituindo x por 3 e o y por menos π sobre 4. Também vai dar 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, esses 4 pontos que a gente analisou aqui, os 4 vértices do nosso retângulo, fornecem justamente o menor valor possível para a nossa função. Né? Então, os pontos 1π sobre 4, 1 menos π sobre 4, 3π sobre 4 e 3 menos π sobre 4 são pontos de mínimo absoluto, pois todos possuem o menor valor possível de f na região R. E esse valor é justamente o valor de 3 raiz de 2 sobre 2. Portanto, o valor mínimo absoluto de f na região R é justamente 3 raiz de 2 sobre 2. E esse valor foi obtido a partir desses 4 pontos. Isso significa que esses 4 pontos no gráfico da nossa função têm a mesma altura, têm o mesmo valor de z, têm o mesmo valor de f, que é 3 raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, o máximo absoluto da função f é 4, o ponto de maior altura desse gráfico é 4, e os pontos de menor altura é
o que tem a altura 3 raiz de 2 sobre 2, que são esses 4 pontos aqui. Ok? Espero que tenham entendido.